Olá, meus queridos irmãos, amigos da palavra, da escola bíblica dominical, amigos da boa teologia bíblica e que inspira e que nos traz conhecimento da palavra de Deus, nos alimentando e nos preparando para lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Hoje nós iniciaremos uma jornada pelo livro do profeta Isaías. Terminamos a segunda carta aos Coríntios, então estamos saindo, deixando um pouco o Novo Testamento e indo mais lá atrás, no Primeiro Testamento, e estudando agora esse livro profético muito significante, importante e que traz uma gama de conhecimentos, de doutrinas, de exortações, de ensinamentos que serão de grande valia para todos nós, tanto alunos como expositores da palavra do Senhor. Os objetivos da lição é a lição número 1, entender o propósito messiânico de Isaías e sua importância entre os profetas maiores. Segundo, distinguir profetas verdadeiros e falsos, ressaltando suas características. Isso é muito importante. Refletir sobre a justiça e redenção, valorizando o arrependimento e fidelidade. Então, esses são os objetivos que serão perseguidos pela exposição da palavra. Irmãos, introdução ao livro do profeta Isaías, capítulo 1 a 5. Nessa lição nós vamos estudar um pouco, sobre o capítulo 1 ao 5 de Isaías, que traz assim uma espécie de introdução a esse livro. Tá bom? O texto áureo está aqui, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. A leitura, a verdade prática: Deus exorta o seu povo a viver em obediência, justiça e arrependimento, para assim desfrutar de sua misericórdia. Então nós temos aqui a verdade prática, ela pode ser resumida assim, obediência, justiça e arrependimento. Essas palavras, elas vão se repetir, elas vão se revezar e em determinados momentos vão aparecer de maneira conjunta na exposição de todo o livro do profeta Isaías, seus 66 capítulos. Então essas palavras são bastante predominantes aí no texto de Isaías. Obediência, justiça e arrependimento nos faz desfrutar da misericórdia e proteção divina. Nós vamos perceber que Isaías, na sua profecia, ele faz esse casamento entre justiça, arrependimento, voltar-se para Deus, Ele fala em juízo, mas nesse conjunto aí ele inclui misericórdia, perdão e restauração. Isso você vai perceber em todos os momentos da sua profecia, através dos 66 capítulos. Introdução. Vamos lá. Introdução. Isaías é um profeta messiânico. Evidentemente que ele não é o único profeta messiânico nas Escrituras, mas ele ganhou esse título pelo fato dele ser o profeta que mais profetizou acerca do Messias,
Então, em virtude disso, ele é conhecido como o maior profeta messiânico da Bíblia. Isaías é um profeta maior. É importante fazer distinção entre o que é um profeta maior e o que é um profeta menor. Profeta maior e menor, essas palavras não têm relação com a importância, vamos dizer assim, desse profeta, mas simplesmente uma alusão ao volume da sua profecia. Então, quem profetizou mais, em maior volume, é chamado profeta maior. Quem profetizou menos, em menor volume, profeta menor. Certo? A profecia versa sobre juízo sobre as nações, a restauração de Israel e o anúncio do Messias. Então nós vamos ver, irmão, durante a exposição, não somente dessa lição, mas de todo o livro de Isaías, esses 3 pontos aqui, olha. Juízo divino sobre as nações, restauração de Israel como nação e o anúncio do Messias, prometido no Primeiro Testamento, e que essa promessa ela vai alcançar o seu apogeu nas páginas do Novo Testamento, com o aparecimento, o advento do Messias, Jesus de Nazaré, que para os judeus que se debruçam sobre o livro do profeta Isaías, não é Jesus de Nazaré. Mas nós, olhando para as Escrituras, temos essa crença, essa fé de que tudo que está aí profetizado casa-se perfeitamente com a pessoa e com a obra e com o sacrifício de Jesus de Nazaré. Dadas essas palavras iniciais, vamos à exposição dos tópicos da lição. O primeiro tópico, os profetas no Antigo Testamento. Nesse primeiro tópico a gente vai analisar algumas coisas sobre essa figura do texto sagrado, a figura do profeta. Então o nosso comentarista aqui, de maneira assim brilhante, ele discorre, coloca alguns termos aqui que são relevantes para a gente entender o que era um profeta, o que ele fazia, por que ele aparece no texto canônico, não é? E a sua mensagem, e acima de tudo, como perceber quando você está diante de um profeta de fato e quando você está diante de um mercenário, de um agoureiro, de um adivinho, de um guru, de qualquer outra coisa, de outro título que você possa encontrar. E isso é muito importante para o nosso círculo religioso. Nós vamos bater nisso no decorrer da exposição. Primeiro item: profetas literários e profetas não literários. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não te restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Esse é um texto de Gênesis 20, versículo 7. O nosso comentarista aqui, ele usa essa referência para demonstrar, né, um profeta que é um profeta literário de um outro profeta que, apesar de ser profeta e ter profetizado, ele não é literário. É bom a gente fazer essa distinção, ok? Então, o que nós temos aqui, né? Os livros proféticos, eles representam a maior parte do Novo Testamento, certo?
E profeta é Nevim na Bíblia hebraica. A palavra Nevim é o nome que se dá a esse grupo de livros proféticos no Antigo Testamento ou no Novo ou no Primeiro Testamento, certo? Então nós temos ali vários profetas que a gente vai analisar, né? E a palavra profeta, ela tem o sentido de porta-voz. O que é um profeta? É um porta-voz que fala em nome de alguém ou enviado por alguém. Esse é o sentido da palavra profeta. Aquele que fala em nome de Deus, no caso teológico, bíblico, eclesiológico. Então, para nós, nosso contexto religioso, evangélico ou não, um profeta é quem fala em nome de Deus. Esse profeta, ele não era um adivinho, entendeu? Simplesmente. Então essa colocação feita, ela é muito importante, porque as pessoas leigas e que não têm domínio sobre a doutrina bíblica, os ensinamentos bíblicos, costuma fazer essa confusão, né? E achar que é a mesma coisa, né? É um adivinho, um guru, alguém que tal, né? É um profeta no sentido teológico e bíblico, ele vai além disso aí. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles não eram simplesmente adivinhos. O fundo da mensagem era moral e ética. O que caracterizava um profeta no Primeiro Testamento? Era a pessoa que era chamada, né, com esse sentido moral e ético, um chamamento à fidelidade, à aliança que Deus havia firmado com o seu povo. Então, para você que expõe a palavra, é bom frisar isso para a classe, para o seu aluno. O aluno tem que entender o que era um profeta no contexto bíblico do Primeiro Testamento, que envolvia essa missão. Era um homem ou uma mulher chamado, né, para falar de questões morais e éticas, não é isso? E fazer esse chamamento à fidelidade e à aliança que Deus tinha feito com o seu povo, que exigia exclusividade na adoração. Então, toda a profecia, irmãos, dos profetas bíblicos, elas circulam em torno dessa temática, vamos dizer, geral, de abrangência, de temática geral. Que profecia, que temática era essa, né? A fidelidade a Deus, o chamamento ao arrependimento, a valorização da aliança que Deus tinha feito com a nação de Israel. É sempre assim. Então as profecias circulam em torno dessa temática. Deus exigia exclusividade na adoração. Então os profetas se encarregavam em chamar o povo a essa reflexão. Ok? Profetas literários e não literários, né? O que é um profeta literário e um não literário? O profeta literário, irmão, é aquele profeta que as suas profecias, o conteúdo das profecias profetizadas por ele, elas entraram para o que nós chamamos de o cânon sagrado. Passaram a fazer parte, né, da estrutura da profecia bíblica deixada para as outras gerações. É isso que é um profeta literário. O seu livro, a sua profecia, passou a fazer parte do cânon sagrado. O que é o cânon? Aquele grupo de livros que foram considerados de inspiração divina. Tá certo? É interessante os que expõem a palavra de Deus, dá uma olhada. Isso é um tema tratado em bibliologia. Você estudar um pouco sobre canonicidade e inspiração das Escrituras, tá?
Então, vai aqui uma palhinha. Cânon é uma expressão que significa vara de medir. Ou seja, aquela profecia, aquele livro, ele analisado, ele foi considerado como um livro inspirado por Deus e que cumpria um propósito não apenas para aquele tempo, mas para gerações futuras. Em linhas bem simplórias, isso é um livro canônico. E eles estão aí formando aquilo que a gente chama de Bíblia, que é uma coleção de livros, tá certo? Do grego biblion, coleção de livros. Então a bibliologia, como parte da teologia sistemática aí, ela fornece essas ferramentas. É bom dar uma olhada lá para você aprimorar na hora de falar sobre isso aqui. Então esse profeta literário são esses profetas cuja profecia, o conteúdo da sua mensagem profética entrou para o cânon sagrado, compondo aí os livros das Escrituras tidos como inspirados por Deus. Os profetas não literários foram profetas que profetizaram de alguma forma, mas que as suas profecias foram para aquele momento, digamos assim, né? Não foram considerados um conteúdo que deveria integrar o cânon, entendeu? Apesar de que essas profecias também são importantes. É citado aqui, por exemplo, Abraão, Elias, Eliseu, Natã, todos esses homens, eles foram profetas, de alguma forma, eles profetizaram, né? Mas o volume das profecias deles, entendeu? Digamos assim, não representou, vamos dizer assim, o sentido de entrar no cânon sagrado, né? Aquilo que eles disseram foram coisas assim pontuais, vamos dizer, naquele contexto, e não significa dizer que elas não sirvam para nossa reflexão e aprimoramento espiritual, certo? Então, Deus pode se valer, se utilizar de um crente qualquer, um dos seus filhos, para tratar e transmitir mensagem profética circunstancial. Ele se utilizou de Abraão, de Elias e de outros. E se utiliza ainda hoje de pessoas, né, que pelo dom da profecia recebe aquela inspiração para dizer alguma coisa, prever alguma coisa, entendeu? Exortar a igreja, um pastor, um líder, né, de igreja consagrado a Deus e pregador da palavra de Deus, ele pode ser tomado pelo Espírito Santo para ministrar uma mensagem profética, entendeu? Que pode ir além do texto sagrado, além, não no sentido de dizer que está trazendo uma nova revelação, não, nesse sentido não, mas quando se diz além, se diz no sentido de fortalecer o coração da igreja, das pessoas, com a própria palavra de Deus, e até ser utilizado para dizer alguma coisa que venha a alcançar uma pessoa em particular, uma família, uma cidade e até uma nação, com uma profecia específica, que não é do texto sagrado, mas Deus revelou aquilo. Isso é muito comum, apesar de que algumas pessoas usam hoje o nome de Deus para dizer coisas que Deus não disse. Isso é uma outra história, certo? Então esses profetas não literários, eles não constam, eles estão na Bíblia, algumas coisas que eles disseram, mas as suas profecias, o conteúdo, não viraram, vamos dizer assim, um livro canônico, como é o caso de Isaías, de Jeremias, de Ageu, de Abacuque, de Sofonias, de Zacarias, de Jonas, de Naum, de Obadias, e por aí vai. Então essa é a diferença entre um profeta literário e um profeta não literário, tá bom? Item 2, as mulheres de Deus e profetisas. Tá? Aqui o comentarista inseriu um item aqui tratando das mulheres
que profetizavam. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Então, ser profeta não era exclusividade do sexo masculino. Mulheres também poderiam exercer a função de profetisa. Deus usou grandemente as mulheres, inclusive com o dom profético, tá certo? Então, mulheres profetisas, Miriam, Hulda, Débora e Ana, foram mulheres que Deus utilizou-se delas para profecias pontuais, entendeu? Circunstanciais, contextualizadas ali. E como Elias e outros que já foram citados, também o volume, o conteúdo dessas profecias não virou um livro canônico. O item número 3, falsos profetas. Disse Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque isso aqui é um chamamento para uma situação do nosso tempo. Falsos profetas, gente que mente, que conta mentira, que engana pessoas, que usa o nome de Deus para dizer coisas e lucrar com isso, não é coisa exclusiva do nosso tempo. Lá no início, nos primórdios, já apareciam essas figuras com esse tipo de comportamento danoso. E um falso profeta, ele é sempre um estrago, sempre vai trazer problemas. Promulgadores de mentiras, exemplo, Balaão, os profetas de Baal, Ananias, Jezabel. E o que é que são? Quais são as características desses falsos profetas? Sem compromisso ético ou moral, Oh, meu Deus. Meu Senhor. Quais são as características desses profetas tidos como falsos profetas? Olha só. Eles não têm compromisso ético ou moral, são parciais, ou seja, eles tomam partido para onde alguém está dando alguma coisa para eles, algum tipo de vantagem ou privilégio, Eles são venais, ou seja, estão à venda. Quem paga mais tem a melhor profecia. Ignoravam a santidade de Deus. Então, tudo isso aqui caracteriza um falso profeta. Alguém que usa o nome de Deus para lucrar, ou profetiza mentiras para agradar A, B, C ou uma corte inteira, Um dia desses eu vi aí um vídeo, assisti um vídeo na internet de um padre, e ele falando algumas coisas sobre as escrituras, inclusive sobre profetas, sobre teólogos, ensinadores, e ele usou uma frase que eu achei muito interessante: teólogos de corte. O que é um teólogo de corte? É alguém que está a serviço de um poder, de um governo, para profetizar e dizer aquilo que aquela partícula quer ouvir. E hoje nós temos profetas no nosso tempo que se encaixam perfeitamente nessas características, Falsos profetas. O Brasil está empestado de falsos profetas, E principalmente a gente diz com muita tristeza que nós temos as igrejas históricas, mais históricas, mais tradicionais, a Igreja Batista, Presbiteriana, entre outras, que são igrejas que fazem um trabalho sério, pregam a palavra de Deus. Nós temos a Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, aliás, a primeira, vamos dizer assim, quase a primeira, a maior igreja pentecostal do Brasil. E com o passar do tempo, surgiram no Brasil
o chamado movimento neopentecostal, puxado aí por várias denominações, né? Algumas que fazem um trabalho bom também, excelente, né? Mas no bojo desse movimento neopentecostal surgiu no nosso país vários grupetos, portinhas, né? Movimentos, ministérios independentes. Você está entendendo? O Brasil está cheio disso, irmãos. E a gente lamenta em dizer que nesses lugares, ou na maioria desses lugares, acontecem muitas coisas que estão completamente desconectados da palavra de Deus, do ensino das Escrituras. E ali tem de tudo: previsões, profecias, revelações, número da identidade, do CPF, da placa do carro, do IPTU, e de um monte de coisas, e aí depois se descobre que grande parte dessas coisas são coisas forjadas por aproveitadores para lucrar, entendeu? Enganar pessoas. Isso é lamentável que acontece no nosso país e mundo afora. Mas o Brasil está cheio disso aí, entendeu? E o que é que caracteriza esses falsos profetas? Já foi dito, né? Você vai estudar, verificar a vida desses líderes, você vai perceber que são ruins, né, em questões morais, em questão de ética, e são pessoas que se vendem para dizer o que as pessoas querem ouvir. Mas graças a Deus que a igreja brasileira ainda tem profetas de Deus, homens compromissados com a palavra de Deus e que fazem um trabalho que alimenta uma vida de ovelhas. Ainda existe e sempre vai existir, mas a crise é muito grande neste sentido. E essa semana eu li um pensamento de um homem, eu creio que ele nem é assim um cristão, mas o que ele diz é uma coisa espetacular. Ele diz assim, olha, abre aspas, né? É mais fácil você enganar as pessoas do que convencê-las de que elas estão sendo enganadas ou foram enganadas. Isso aplicado, irmãos, à teologia é uma verdade fenomenal. Eu vou repetir para você, olha, é mais fácil você enganar as pessoas do que convencê-las de que elas estão sendo enganadas. Convencer uma pessoa de que ela está sendo enganada, que aquilo é engodo, que aquilo é um falso profeta, entendeu? Se aproveitando da inocência e do desconhecimento dessas pessoas, não é uma matéria fácil. Essa semana, nós terminamos de estudar uma carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós percebemos isso lá. Olha, o suor, o trabalho ardoroso que o apóstolo Paulo teve para convencer os irmãos de Corinto de que eles estavam sendo enganados por falsos ensinadores. Entendeu? Você percebeu lá o trabalho que ele teve. Mas esses falsos ensinadores encontraram uma facilidade interessante para chegar numa igreja pronta e que estava crescendo, desenvolvendo e semear as suas heresias, suas falcatruas, seus ensinamentos errôneos e seus desvios doutrinários. É uma facilidade interessante. E isso se repete hoje, em nossos dias. Como que pessoas têm facilidade de enganar milhares de pessoas ao mesmo tempo, com suas mensagens de autoajuda, de promessa, entendeu? Promessa de terreno no céu, vassoura ungida, entendeu? E por aí vai. Tudo isso que você assiste, essa comercialização, essa indústria da fé que existe hoje nos nossos dias. E nós, enquanto expositores da palavra de Deus, temos essa responsabilidade de bater de frente com esse pessoal, de denunciá-los,
e anunciar a palavra, o verdadeiro evangelho, a verdadeira profecia. Mas fica aqui o alerta: não é fácil. É mais fácil enganar do que convencer para que as pessoas abandonem o engano. Lamentavelmente, isso é uma verdade. Se eu pudesse, eu colocava na Bíblia esse pensamento. Mas não dá. Não pode. Tá certo? Mas anote aí. É mais fácil você enganar as pessoas do que convencê-las de que estão sendo enganadas ou que foram enganadas. Então, abra o seu olho com os falsos profetas. Dando continuidade, o segundo tópico da lição, o profeta Isaías e seu livro. Aqui são alguns dados sobre o conteúdo desse livro que a gente vai se debruçar sobre ele ao longo de 13 lições. Entendeu? Seu nome de Isaías: Deus é salvação. E aqui no nome de Isaías, Yahvé é salvação, a salvação de Yahvé, a salvação do Senhor, Adonai, Todo-Poderoso, o Deus de toda a terra. Esse é o significado do nome de Isaías. Existe um vídeo que eu gravei sobre chaves para entender Isaías, está aí no canal. Você pode acessar aí, assistir. Eu recomendo que você assista esse vídeo antes de assistir essa lição, porque ele vai cooperar com você nesses conhecimentos. Você pode terminar esse vídeo aqui e assistir o outro. Ele vai lhe ajudar a fazer uma grande lição no próximo domingo. Então eu coloquei lá e coloco aqui para os irmãos que o significado do nome do profeta Isaías já é uma menção da profundidade, da importância do seu conteúdo profético. Porque a palavra salvação aqui, ela vai ter um significado muito relevante. É uma alusão direta, ao meu modo de ver, à soteriologia, a doutrina da salvação. Tanto que é verdade que Isaías, ele é considerado por um grupo de teólogos como o quinto evangelista. Mateus, Marcos, Lucas e João expuseram o colégio apostólico, a obra de Cristo, suas pregações, seus ensinamentos, tudo que foi visto aí nas páginas do Novo Testamento. Isaías é considerado o quinto evangelista. Em que sentido? Ele é chamado quinto evangelista em virtude da maneira minuciosa, plena, aberta, clara, com que ele fala da pessoa, da vida, do ministério e da obra do Messias. Por isso, profeta messiânico. Então, ele é um quinto evangelista. Então, a doutrina da salvação, ela está presente em Isaías do começo ao fim. Tá? Então, se você quiser se aprofundar em soteriologia, além daquilo que você já tem, o estudo sistemático do profeta Isaías vai te dar um grande alicerce no conhecimento dessa grande doutrina bíblica, soteriologia, doutrina da salvação. Tá? Isaías profetizou para o reino do sul, durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, principalmente. Nós sabemos, e o primeiro vídeo trata disso, né? Israel saiu do Egito e chegou na Terra Prometida como uma nação unificada. Após o período dos juízes, que durou mais de 200 anos, veio a monarquia. Saul, Davi e Salomão, os primeiros reis de Israel. Com a morte de Salomão, houve uma divisão, crise política e uma divisão política no reino de Israel. O que era uma nação apenas virou 2 reinos. Reino do norte, com 10 tribos, capital em Samaria. Reino do sul, com 2 tribos, Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém. O nosso profeta, que o personagem que nós estamos estudando, que é Isaías, ele profetizou para o reino do sul, para o reino de Judá. Mas algumas coisas aí
da sua profecia também alcança o reino do norte, mas primordialmente ele profetizou para o reino do sul, também conhecido como reino de Judá. Número 2, a família de Isaías. A esposa dele é chamada de a profetisa. Não aparece o nome aqui, né? Os 2 filhos receberam nomes que são nomes simbólicos. O primeiro significava um resto voltará, ou volverá. Um remanescente que voltaria para reconstruir Jerusalém, após as batalhas e também após o cativeiro. Tá bom? O segundo, rápido despojo, presa segura. O significado do nome do segundo filho de Isaías. Um julgamento viria sobre os inimigos de Judá, Siquém, Israel, do reino do norte. Significava isso, mas também os estudiosos, eles entendem que esse nome desses 2 filhos de Isaías, tanto que significa um resto voltará, como rápido despojo, presa segura, esses nomes podem ser uma alusão, uma referência aos 2 cativeiros da nação judaica. O cativeiro assírio, que a Assíria conquistou o reino do norte em 722 a.C., e 120 anos depois, Babilônia invadiu o reino do sul, o reino de Judá, onde Isaías profetizou, sitiou Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo cativo para a Babilônia. Esse cativeiro durou 70 anos. Então, alguns estudiosos, eles entendem, não é? Isso não é uma coisa assim definitiva, mas é interessante isso, né? Que esses 2 nomes dos filhos de Isaías pode ser uma referência a esses 2 momentos históricos e tristes da história, tanto do reino do norte quanto do reino do sul, ok? Item de número 3, o livro de Isaías e seu propósito. Qual é o propósito desse livro? O nosso comentarista colocou aqui, eu achei isso muito interessante, né? Para a gente frisar. O livro de Isaías, o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão contidos dentro do livro de Isaías, né? Dentro do livro de Isaías. A Bíblia Sagrada tem 66 livros, 39 no Primeiro Testamento e 27 no Novo, tá? Somando 66. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Do 1 ao 39 são coisas referentes ao Primeiro Testamento. Do 40 ao 66 trata acerca do futuro, feitos diretamente relacionados ao Novo Testamento, que tem 27 capítulos, aqui o livro de Isaías, e que o Novo Testamento tem 27 livros. Então é uma reflexão interessante sobre isso, né? Ele quer dizer que tanto a doutrina do Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, como do Novo, estão contidos dentro dos 66 capítulos do livro desse grande profeta, o profeta Isaías. E o livro, esses 66 livros aqui, e 66 capítulos, eles são divididos em 3 grandes seções. De 1 ao 39, Isaías condena a infidelidade de Israel, que ofende a Deus e a sua santidade. Então ele se prende a essa temática de exortar o povo, né, que eles estão agredindo a santidade de Deus. E Isaías condena essa infidelidade, esse desprezo com a aliança do Senhor. Ele foca nessa temática. Na segunda sessão, que vai do capítulo 40 ao 55, ele traz consolo dirigido aos israelitas que seriam exilados em Babilônia. Porque Nabucodonosor não levou todo mundo, levou quase todo mundo. Muita gente morreu na invasão,
Ele deixou lá os mendigos, moradores de rua, e uma partícula da nação foi levada para Babilônia. E é para esse povo que Isaías dirige profecias, do capítulo 40 ao 55. A terceira seção, que vai do 56 ao 66, são mensagens dirigidas ao remanescente do cativeiro, ou seja, as pessoas que voltariam do cativeiro babilônico após o edito, né? Após o documento de Ciro, o persa. O Império Medo-Persa, ele conquista a Babilônia, e quando Ciro ele sobe ao poder, dando cumprimento a uma profecia bíblica, ele baixa um decreto, um edito, né? Permitindo que os que quisessem regressar para Jerusalém para restaurar a cidade e reconstruir o templo poderiam. Ele deu todo o apoio, e é por isso que Ciro é chamado na Bíblia de servo do Senhor. Não porque ele era um crente, não porque ele era um servo de Deus, mas porque Deus se utiliza dele para cumprir propósitos proféticos, bíblicos e escriturísticos. Ok? O propósito do livro de Isaías, aqui ó, exaltar o Senhor de todos os povos. A profecia de Isaías, ela visava mostrar, não somente a Israel, mas a todas as nações, a supremacia do Criador, a soberania de um Deus extremamente santo, que queria formar, firmar e viver essa aliança, esse relacionamento com o seu povo. Segundo, traz uma mensagem de juízo, não tem como não ser. Mensagem de arrependimento, tem que ter. Mensagem de esperança na vinda do Messias, é extremamente necessário. E esses são os sinais de que alguém fala em nome de Deus. Olha que coisa interessante. Quando você percebe os propósitos do livro de Isaías, você percebe que falar da santidade de Deus, de sua soberania, seu juízo, falar do arrependimento do pecador e a mensagem de esperança em um Messias Salvador, são sinais de que alguém fala em nome de Deus. Por que nós estamos colocando isso aqui? Faça essa aplicação na sua classe. Nós debatemos isso quando estudamos 2 Coríntios. Paulo, dirigindo-se à comunidade de Corinto, ele foi incisivo em condenar o pecado, a imoralidade, a vida cristã dupla. Ele foi incisivo em chamar aquele povo ao arrependimento, para que voltasse ao evangelho que dele os coríntios tinham recebido. Você está entendendo? E ele praticou isso de maneira incisiva e determinada. Mas no meio disso tudo, ele demonstrou um coração pastoral, entendeu? Coração amoroso, de quem abraça, de quem prega a palavra de arrependimento, de juízo e de provação divina, falando inclusive em disciplina, mas ao mesmo tempo ele mostra o lado misericordioso, amoroso de Deus e dele para com aquela comunidade. É isso que caracteriza um homem, uma mulher de Deus, um profeta, uma profetisa. Não é? Se prega juízo, arrependimento, se prega punição divina, se prega, se exorta para a santidade e se prega a mensagem de esperança e restauração. Se não for assim, não é evangelho. E Isaías cumpre bem esse papel, né? Jesus foi a mesma coisa. Ele foi incisivo, né? Ele foi incisivo. João também foi incisivo. Raça de víboras. Jesus foi incisivo. Vocês são filho do diabo e coisa desse gênero. Mas abraçou a prostituta, o pobre, o endemoniado, aqueles que vieram a ele, ele abraçou e os perdoou, como abraçou Zaqueu e por aí vai. Esse é o evangelho. Um evangelho onde só tem autoajuda,
promessa de prosperidade e você vive a vida que você quer, do jeito que você quer, e que Deus vai te receber. Isso é falso evangelho, típico de falsos profetas. O verdadeiro profeta, ele prega a prosperidade, ele crê na prosperidade, ele crê nas bênçãos financeiras, as bênçãos humanas, materiais, tudo isso faz parte. Mas não é só isso. Ele prega a necessidade de oração, de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de confessar os pecados, de arrepender e de levar uma vida de santidade, renúncia e arrependimento contínuo diante de Deus. Esse é o evangelho completo. E a gente vê isso em Isaías. Indo para o final da lição muito abençoadora. Isso aqui só é a introdução do livro. Muitas mensagens maravilhosas vêm pela frente aí, a partir das lições subsequentes. Repreensão e promessa. Repreensão e promessa. Os capítulos de 1 a 5 demonstram a temática predominante em todo o livro do profeta Isaías. É uma repetição do que eu já disse, né? Juízo, a dinâmica entre juízo e misericórdia, onde arrependimento resulta em perdão e restauração. Está entendendo? Juízo, arrependimento, misericórdia, perdão, restauração, essas palavras estão casadas. Elas se entrelaçam, porque uma é causa, outra é resultado. Uma é a necessidade e a outra é o fruto daquilo que foi praticado. É maravilhoso. Número 1, juízo e arrependimento. Tá? Vamos aqui. Juízo e arrependimento. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha aí, Isaías profetizando a voz de Deus, falando em nome de Deus. Juízo e arrependimento. Juízo é igual a arrependimento, que é igual a perdão. Então se fala em juízo, exortando para quê? Para o arrependimento. E qual é o resultado do arrependimento? O perdão. Foi isso que Deus mandou Jonas falar em Nínive. Arrepende, senão a cidade vai ser destruída. Ele pregou juízo, pregou arrependimento, e o povo se arrependeu, e Deus não destruiu. Foi perdoado. Se Judá não se arrependesse, ele perderia o direito de comer o melhor dessa terra. Entendeu? Melhor dessa terra. Aqui eu quero fazer um chamamento, né? Eu já ouvi muito isso, pessoas, né, falando, né, em pregações, olha, Deus quer que você coma o melhor desta terra. E quando essas pessoas dizem o melhor dessa terra, estão se referindo a dinheiro, bons restaurantes, vida boa, entendeu? Altos salários, e em decorrência disso não falta o café, o almoço, a janta da melhor qualidade, picanha, contrafilé, entendeu? E camarão, e por aí vai, certo? Isso está correto? Pode estar, porque de fato, quando Isaías usa aqui a expressão comerás o melhor dessa terra, amando de Deus, ele está fazendo uma referência, de fato, a tudo isso que eu acabei de falar. E outras coisas também, mas primordialmente isso. Por quê? Porque a terra que Israel estava, ela era chamada de a terra que mana leite e mel. Todos nós conhecemos. Deus, ele foi providencial. Ele foi providente. Ele chamou Israel, tirou do Egito, atravessaram o deserto e colocou o povo numa terra que manava leite e mel. Leite e mel aqui é prosperidade, são bens materiais, é comida, bebida de melhor qualidade. Você está entendendo? Não apenas isso, mas primordialmente isso. Só que Deus está falando aqui que se caso Judá não se arrependesse, Isaías profetizou que isso ia cessar. A terra que manava leite e mel ia ser consumida pelos seus inimigos e não por eles. Né? Então, olha, ele diz assim, olha, pecados como escarlata se tornarão brancos como a neve,
É uma menção à oferta de redenção ao pecador arrependido. Judá estava moralmente, espiritualmente falido. E Deus está usando Isaías para dizer, olha, vocês têm que voltar, vocês têm que arrepender, porque senão eu vou cortar, eu vou tirar a minha proteção, a minha mão de bênção, e essa terra que mana leite e mel, vocês vão ser consumidos e os inimigos vão usufruir dela. Essa era a profecia. Segundo lugar, item 2, julgamento de Judá e Jerusalém. Deus retira do povo sua proteção e o entrega à própria sorte. Olha só, porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio. Está vendo aí? O leite e o mel vai desaparecer. Todo sustento de pão e todo sustento de água. Isso aqui é literal. Apesar de tratar-se de uma profecia literal. Está se falando mesmo de pão e de água. Você pode até fazer outras aplicações, mas o sentido do contexto aqui é realmente uma crise alimentícia. Quer dizer, Deus tirando aquilo que era de fundamental importância para punir um povo que estava sendo rebelde e alheio e virando as costas para os seus propósitos. Tá? Deus retira do povo sua proteção e o entrega à própria sorte. Resultado, caos econômico, social, moral e crise de liderança. Ou seja, o leite e o mel, a terra que manava leite e mel, ela passa a sucumbir. E a perda do leite e do mel significa caos econômicos, que envolve tudo: comer, beber, vestir e calçar. Em toda a sua expressão. Questão social, né, e moral. É só degradação, uma coisa vai chamando a outra. E crise de liderança. Entendeu? Tanto o povo, como a elite, como o governo, como a liderança, estavam todos falidos nesses sentidos aqui. E era a mão de Deus ali, punindo uma nação que estava se distanciando dos seus propósitos. Número 3, para findar, a parábola da vinha e dos ais. Entendeu? Agora, pois, vos farei saber o que pretende fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Olha só, como é que Deus usa Isaías para dizer à nação de Israel que eles seriam devastados. Isso aqui é uma parábola. Quem é a vinha aqui? É Israel. Sempre ela foi tratada como uma vinha. Tanto no livro do profeta Isaías, e em outros lugares, como nos Salmos. Israel é tido como uma vinha que foi arrancada lá do Egito e plantada numa terra que mana leite e mel. Para quê? Para produzir frutos bons, frutificar e abençoar. E ser abençoada. É a vinha, entendeu? Mas essa vinha, que é Israel, como um todo, e aqui no caso Judá, ela começou a produzir uvas bravas, frutos amargos, né? Nações invasoras serão enviadas por Deus para trazer julgamento sobre um povo rebelde. Ele enviou a Assíria, o Império Assírio, que puniu e baniu o Reino do Norte. Você não ouve mais nem falar em nada de tribo do Reino do Norte. 120 anos depois, se passaram 120 anos e Judá não aprendeu a lição. Continuou repetindo os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas coisas de um reino que já tinha sido dizimado pela Assíria. E aí Deus se utiliza agora de Nabucodonosor, segundo da Babilônia, que reúne o seu exército, invade Jerusalém e leva o povo cativo, destrói a cidade, queima o templo e um cativeiro de 70 anos lhe é imposto, trazendo dor e sofrimento. Tá? Então é essa questão, essa vinha aí,
que deixou de produzir fruto. É isso que acontece com a igreja e com cada um de nós quando nós deixamos de produzir frutos bons. Os ais demonstram os pecados predominantes em Judá. Que pecados eram esses? Olha, ganância, embriaguez, desprezo pelos mandamentos de Deus, distanciamento espiritual, injustiça e corrupção nos tribunais. Como falei, a crise era de caráter moral, ética, econômica, em todos os sentidos. Tudo estava ruim agora. Toda a nação de Judá estava podre. E Deus trabalha profeticamente para restaurar uma nação. Essa é a linha que será seguida pelo grande profeta Isaías ao longo das 13 lições que nós vamos estudar nesse trimestre. Esta é a lição número 1, que Deus abençoe. Olha aqui a aplicação geral. Sejamos zelosos em obedecer a Deus para que a sua proteção seja sempre conosco. A pior coisa é quando Deus retira de nós a sua mão protetora. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma cena com as mãos de Deus estendidas. Tem luta, tem problema, tem crise, tem perda, tem tudo que é tipo de batalha. Mas o Senhor pelejará por nós e nós vamos vencendo, em nome do Senhor Jesus. É bênção de Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe onde você estiver. Não encerre esse vídeo sem deixar o seu like, abençoador aí, e que o Senhor possa te abençoar grandemente, e que a mão do Senhor seja contigo, e você possa ser vitorioso na sua trajetória, como pregador, como profeta, como ensinador, como homem e mulher de Deus, na frente dessa igreja e dessa classe. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço nessa hora. Obrigado por tudo, que os teus filhos, todos nós, sejamos instrumentos teus, para a honra e para a glória do teu santo nome, nós te agradecemos. Amém. Aonde você estiver, Brasil e mundo afora, receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus, da Estrada Nova, em Belém do Pará.